Amém, queridos. Graças e paz. Majestade Santa se faz presente neste lugar. Podem assentar-se. Louvado seja Deus. Estamos há precisamente 20 dias do final do ano para adentrarmos mais um ano. E falei domingo numa igreja a qual preguei, falei sobre um tema e esse tema inquietou o meu coração durante não só os dias em que eu estava preparando a mensagem para pregar lá, mas também durante essa semana para trazer ao coração da Igreja Batista Betel em Barcelona esta palavra. O tema é plantar, regar, crescer e colher. E eu quero falar um pouco sobre esse tema, quero falar um pouco sobre essas 4 características muito importantes na vida cristã. Principalmente para a nossa vida espiritual. Ela é importante na vida natural, mas principalmente na vida espiritual. E o texto não é o mesmo texto de domingo, onde preguei, é um outro texto. Alguns comentários serão também repetidos, conforme foram comentados no domingo, mas tem muita coisa nova. Deus nos deu algo mais recheado para a nossa meditação e preparação. E não somente para a Igreja Batista Betel em Barcelona, mas para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, e principalmente você, amado, querido, famílias que estão nos assistindo através da web Rádio Betel, através de vídeos, tudo aquilo que você tem a possibilidade dentro da tecnologia para participar, para receber uma palavra no final de um ano, preparando-se para um ano vindouro. E a pergunta que eu faço é: qual é a sua expectativa para o próximo ano? O que você tem plantado para que no próximo ano, faltando tão somente esses poucos dias, você possa estar colhendo durante todo o ano? O texto está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 3. É muito importante, queridos, que você nessa hora você preste atenção na mensagem, porque Deus preparou essa mensagem para o seu coração. É muito importante que você
atente para esta mensagem. É muito importante que você guarde-a no seu coração e que você já comece a colocar em prática para que no ano vindouro você possa desfrutar de bênçãos sem medida na presença de Deus. Diz assim o texto: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eis-nos aqui. Que o Senhor tenha liberdade de adentrar o nosso entendimento, os nossos sentimentos, e nos dá a capacidade de compreender que esta é uma palavra para a edificação da nossa vida, para sustentação das tempestades que virão no próximo ano. E se nós estivermos com esta palavra fundamentada em nossos corações, as tempestades virão, baterão com ímpeto contra as nossas vidas, mas a nossa vida permanecerá firme, porque está fundamentada na tua palavra, e a tua palavra é a rocha soberana que o Senhor tem determinado para nós. Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida que adentrou este lugar nesta noite, e que saiam daqui diferentes da maneira como entraram, em nome de Jesus. Amém. 4 características importantes para a nossa vida espiritual, e elas são plantar, regar, crescer e colher. Elas não são independentes uma da outra, elas são conectadas. Isto é, por elas estarem conectadas, o resultado tem que acontecer, vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. Foi dito pelo próprio Filho Jesus em Mateus 24, versículo 35. O apóstolo Paulo, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Está lá no versículo 6. Eu plantei, na verdade, deixa eu te lembrar uma coisa, nem foi eu que plantei. Quando eu cheguei aqui já tinha uma semente brotando. Seria egoísmo da minha parte dizer que foi eu que plantei.
Teve um evangelista, que hoje pastor também, antes de mim, que começou um trabalho de grupo familiar dentro do lar. E começou esse trabalho. E quando eu cheguei, ele já estava aí com um salãozinho alugado ali, umas 6 a 8 pessoas participando fielmente. Então eu não posso dizer que foi eu que plantei. Ele plantou, o pastor Elísio, ele esteve aqui no aniversário da igreja, eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui pregar. Ele plantou, eu reguei, o pastor Renan continua regando, a pastora Silei, a apóstola, junto comigo nós regamos o que o pastor Elísio plantou. E o pastor Renan e a pastora Cirlei continuam regando. O pastor Tiago continua regando juntamente conosco, nos apoiando, nos ajudando. Mas o crescimento não veio do pastor Elísio, não vem do apóstolo Maô, não vem do pastor Renan, da apóstola Maria José, da pastora Silei, do pastor Tiago. O crescimento até aqui só está aqui e está como está, porque o crescimento veio daquele que é todo poderoso, aquele que é soberano, aquele que pode fazer e desfazer, aquele que pode dar e pode tirar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Ele está presente neste lugar. E você deve ficar atento, porque Ele te conhece. Antes de você chegar aqui, Ele já conheceu o seu pensamento. Antes de você raciocinar no que eu estou falando, Ele já sabe. E antes de chegar o tempo nosso, tempo seu, tempo meu, Ele já sabe qual será o resultado. Aleluia, aleluia, porque Ele é Deus. Se eu creio e tomo posse disso, Ele é Deus. Se eu não creio, Ele vai continuar sendo Deus. Isso não sai do meu entendimento, porque Ele é único, fiel, soberano, Senhor. Todas as coisas pertencem a Ele, foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Plantar. Paulo está querendo nos ensinar o que Deus espera que façamos. Nas palavras do apóstolo fica muito claro qual é a nossa função, a nossa responsabilidade e qual é a função de Deus, o agir de Deus. A nossa é plantar e regar, a de Deus é promover o crescimento para que nós possamos colher. Essa é a função de Deus, dar o crescimento para que, através daquilo que nós plantamos e cuidamos, venha a colheita. Nenhuma planta ou árvore vai crescer sem que primeiro uma semente seja plantada. Agora, quando se fala em plantar, na verdade, é preciso nós analisarmos algumas características dentro dessa condição de plantio, de plantar. Para plantar eu preciso ter a terra, amém? E uma terra boa. E por falar em terra boa, um irmão me mandou um vídeo agora, eu estava terminando de preparar a mensagem, e ouvi o vídeo,
E eu falei, poxa, mandei a resposta para ele, disse, obrigado, querido, porque você veio me trazer um adendo à mensagem que preparei. E no vídeo ele trata justamente sobre o plantio e sobre a preparação da terra. E ele mostra no vídeo um arado, um terreno sólido, terra seca, e ele mostra um arado, um trator, puxando um arado e cortando aquela terra, revirando aquela terra, fofando aquela terra. E então ele pergunta, para que isso? Para que está fazendo isso na terra? Para plantar. E existem aí duas condições. A primeira é que a terra sem arar, ela fica uma terra sólida, uma terra compactada. E quando a chuva bate, é difícil de penetrar na terra. A tendência automática é ela escorrer para o lugar mais baixo. Então aquele lugar vai ficar sem irrigamento, vai ficar sem a água. E a outra condição é que uma semente também, quando ela cai numa terra preparada, numa terra cuidada, ela brota com mais vitalidade, com mais força e verdadeiramente cresce de maneira soberana e porque é Ele que faz isso, e ela vai produzir o seu fruto a 30, a 60 e a 100 por um, conforme diz a palavra, porque a semente vem dele. Amém, irmãos? A semente vem dele. Por isso Jesus usa uma parábola para falar sobre uma semeadura. Está lá no capítulo 13 de Mateus, do versículo 1 ao 23. Ele diz sobre um semeador que saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram aquela semente, raptaram aquela semente. Uma outra parte caiu num terreno com pouca terra, muita pedra, mas aquela semente brotou. Só que ao vir o sol, o calor, aquela semente não tinha raiz profunda, porque as pedras atrapalhavam, e automaticamente aquela semente que brotou, aquele ramo não resistiu e morreu. É o que Jesus está contando. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com aquela semente que brotou, mas aqueles espinhos a sufocaram e ela não conseguiu resistir e morreu. E eu estava analisando, queridos, sobre isso, porque muitas vezes nós queremos alcançar um objetivo, muitas vezes nós queremos ter uma colheita, queremos o melhor, mas nos esquecemos que precisamos passar por alguns processos, como aquela terra. O semeador, o agricultor, ele queria um bom plantio, ele queria uma terra com uma plantação boa. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que cortar aquela terra, rasgar aquela terra, remover os empecilhos que estavam ali, os troncos, as pedras. Ele teve que remover para deixar aquela terra preparada. Se aquela terra tivesse boca, falasse, o que será que ela diria? Que estava doendo? Que ela não gostaria que fosse assim? Queria que fosse diferente?
sem dúvida aquela terra diria que estava doendo, que ela não estava aceitando aquele sofrimento, aquele reboliço na sua vida. Mas Deus não estava somente ou diretamente se referindo através do seu filho, Ele não estava diretamente se referindo a uma terra, né, a um lugar onde você realmente pudesse plantar e uma árvore crescer. Deus estava se referindo a uma terra espiritual. Deus estava falando uma palavra comparativa, uma palavra, uma metáfora, onde Ele estava dizendo: olha, a terra é você. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Eu e você somos a terra. E diz para ele assim: quer uma semente bonita? Quer uma planta produtiva? Eu não ouvi nada, só ouvi aquilo. Acho que eu estou meio deficiente da audição. Diga para ela assim, ó: cuida da terra. E aí você vai ver que árvore que vai crescer na sua vida. Precisamos ter, além da terra, nós precisamos ter a semente. E a semente, Jesus disse em Marcos 4,14, que é a palavra. E nós temos a semente. Quem deu a semente? Quem foi que deu a semente? Deus. Está registrado lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Diz a senhora: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho a semente. E você? Também tem. Porque Deus dá, e Ele não faz acepção de pessoas. E Ele dá a semente, e Ele a fará multiplicar. Só que tem uma coisa: nós recebemos de Deus. A pastora Cirlei deu uma palavra aqui sobre a oferta. E nós achamos que em nós entregarmos aquilo que é determinação pela palavra, nós estamos perdendo, estamos tendo prejuízo. Deixa eu te dizer uma coisa: é preciso você perder para ganhar. Está me entendendo? Quando você perde uma semente de todas aquelas que Deus te deu, porque Ele não dá só uma, Ele te dá 100 sementes e te pede 10. Então você tem 90 sementes para você plantar e poder desfrutar dela, poder produzir multiplicadamente, porque Ele promete na sua palavra e Ele manda você desafiar, Ele manda você fazer prova dele, da palavra dele. Mas para isso nós precisamos ser fiéis a Ele. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos chegando ao final de um ano. Daqui a 20 dias estaremos na virada do ano, comemorando aqui um ano passado e um ano vindouro,
agradecendo pelo que passou e pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós pelo que virá, mas para que a misericórdia dele nos alcance, é preciso que nós estejamos debaixo dos princípios dele, debaixo da vontade dele, para que o ano de 2017 seja um ano onde nós vamos bombar como filhos de Deus, multiplicando a nossa sementeira, sendo abençoados de maneira sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Eu estava um tempo diante de Deus, meditando sobre esta palavra, e Ele me falou sobre essa perda. Meu filho, você precisa perder das sementes que eu te dou. Você precisa perder algumas para que você possa ganhar tantas. Foi a resposta de Deus para mim. Porque Deus é fiel. E ninguém dá mais do que Deus. Ninguém consegue vencer Deus no dar. Deus nos dá tudo. E eu fico analisando, e estava orando a Deus sobre isso. Que nós, servos de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que ouvem constantemente, entra ano e sai ano, e elas permanecem infiéis, não conseguem entregar aquela parte que é de Deus. Aquelas 10 sementes das 100 que Deus deu, não consegue separar as 10 para dizer: Senhor, eis aqui um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor me concedeu. E Deus então diz: repreenderei o devorador. Por mais que ele tente, por mais que ele se manifeste, por mais que ele esteja ao derredor, mas se nós estamos resguardados pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, ele vai ficar cansado de rugir ao nosso redor, ao nosso derredor, porque ao nosso redor está a presença do Senhor, através dos seus anjos, como está escrito na sua palavra. Não toque nele, não toque nela. Isso aí são meus servos fiéis. Agora, em João 12, 24 diz que a semente, presta atenção, queridos, guarda isso no seu coração. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz que aquela semente que nós não plantamos, ela se perde. Ela é perdida, não traz resultado, não traz resultado para mim agora, no momento, e não traz resultado para mim no futuro. Por quê? Porque eu não plantei, então nada brotou, nada vingou, nada cresceu. Deus não pôde dar o crescimento. Eu impedi Deus de agir, eu impedi Deus de dar o crescimento para que a minha vida, a minha família, a minha vida profissional fosse abençoada. Porque eu impedi a semente que eu deveria plantar, eu comi ou deixei perder, ela ficou perdida. Se eu comi, de qualquer maneira está perdida. Então Deus me dá 90 sementes para comer e diz: meu filho, as 10 você semeia. E qual é a melhor poupança que existe para nós semearmos? Que dá um juro assim, né, alto, um juro multiplicadamente
tremendo, a 100%. Qual é a poupança que existe por aí, que nós podemos semear e ela vai nos conseguir isso? De repente, até baseado na palavra, vai nos dar um juro a 30%, a 60% e a 100%. Qual é a poupança? Só na terra que Deus deu. Só na terra de Deus é que nós podemos semear esta semente e ela vai produzir, porque Deus é fiel para cumprir. Só que, amados, nós precisamos ter cuidado. É uma palavra agora de advertência. Precisamos ter cuidado com a semente da discórdia. Pare e pense, queridos. Existe isso, apóstolo? Uma semente da discórdia? Só sempre. Sempre. Sempre tem aqueles que discordam, que não concordam. E alguns discordam porque têm opiniões diferentes, mas obedecem, porque sabem que a obediência gera bênção e que é a chave do sucesso. Mas existem aqueles que discordam para denegrir, para destruir, para dividir, para faccionar o corpo, impedir que outras sementes cresçam bem estruturadas. Mesmo quando se planta uma boa semente, muitas vezes a semente ruim, plantada por outras pessoas, terá a mesma aparência da boa. Porém, a colheita revelará o que é boa semente e o que é má semente. E quem disse isso? Jesus. No capítulo 13 de Mateus, do versículo 24 ao 30, Jesus disse isso. Um homem foi plantar o trigo, a semente do trigo, e foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, veio o inimigo e plantou a semente do joio, e cresceram juntos. E então estavam ali o joio e o trigo. E os discípulos então chamaram o mestre e disse: mestre, aqui o senhor plantou o trigo, mas está no meio do trigo o joio. Como é que pode isso? O inimigo plantou. Então o senhor quer que nós vamos lá e tiremos o joio? Jesus disse: não, deixe que eles cresçam juntos. Na ceifa, na época da colheita, eu vou mandar os ceifeiros ir lá e separar primeiramente o joio e lançar para ser queimado, e depois colher o trigo e colocar no celeiro para que seja desfrutado. Você pode ler lá no texto, anota aí se você quiser, Mateus 13, 24, 30, 36 ao 43 também. Versículo 36 ao 43. Sempre tem aqueles que querem plantar a semente própria. Mas deixa eu te dizer, a única semente que ela é viva e que ela produz, se reproduz, é a semente que Deus dá. Nós sempre vamos estar plantando o que muitas vezes vai nos prejudicar. Somos livres para lançar e cultivar as sementes que desejarmos, mas somos prisioneiros. Presta atenção, querido. Você é livre para plantar discórdia, plantar conversinha, plantar ciúme, plantar inveja. Quantas pessoas que plantam inveja não pode ver o outro botar uma roupa nova, que já diz logo: a irmã Verusca hoje está com um vestido diferente, está bonito o vestido da irmã Verusca. O que você acha, fulano? Sempre tem aqueles, está se achando.
Ah, a Bárbara hoje está, né, com um batonzinho ali, mas ela está se achando. Sempre tem aqueles que querem plantar a semente da discórdia, queridos. Em vez de dizer assim, poxa, é verdade, a Bárbara, dá licença? Posso sim, eu sou o chefe. A Bárbara está linda, rapaz, né? Da maneira que está, né? O cara está, ciúme é pecado, hein? Né? Já vou dizendo logo. Sempre tem, queridos. Por que não? Por que não amar, apoiar, ajudar? Por que não? Ainda que se fosse eu, faria diferente. Pelo amor de Deus, queridos, me diga, vocês acham que se eu estivesse no lugar do pastor Renan, em tudo que ele faz, que eu faria da maneira que ele faz? Não. Mas é ele que está fazendo. E eu que deleguei a ele a autoridade para fazer. Então eu tenho que acreditar que a semente que está nele, que Deus deu e que através de mim foi regada, ela vai crescer, ela vai produzir e ela vai dar uma boa colheita. E por que você não pensa como eu? Eu tenho que falar, queridos, estamos chegando ao final de um ano. E durante esse ano eu enfrentei muitas coisinhas que eu sei que elas vêm, mas para que no próximo ano seja diferente, eu preciso que você entenda o que eu estou falando. É preciso que você coloque isso em prática na sua vida, queridos. Pare de ir atrás dos outros, pare de ir atrás de conversa abobrinha dos outros, conversa fiada, amados. Porque alguém não gostou, você também tem que não gostar. Por quê? Você é você tem que ter a sua própria ideia. Você tem que entender que se Deus levantou alguém sobre você para te ensinar, para te conduzir, e esse alguém está com uma vida diante de Deus, o ensinamento que está trazendo tem base nos princípios de Deus, então para que você vai ouvir alguém que é contra? Você está acabando com a sua vida espiritual. Você está semeando uma semente ruim, assim como o outro semeou e quer que você semeie também. Se você é livre para plantar, mas você é escravo, prisioneiro do que você plantar, porque você vai colher o que você plantou. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Plantou, diz a Bíblia, vai colher. É a lei da semeadura. Então, se você planta fidelidade, ainda que o devorador venha, mas você tem autoridade para chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, o teu servo é fiel. E por que o devorador está destruindo? Isso é para quê? É para trazer crescimento. Isso é para trazer experiência. Eu sou prova disso, queridos. Sou prova disso. Duvido que aqui teve alguém que tomou prejuízo maior do que eu. Devorador comeu o que era meu. Eu fui para Deus e falei: olha, Deus, devorador comeu. Agora o Senhor que me deu. E aí? Deus está me abençoando. Eu não sei qual o dia, qual a hora que eu vou recuperar aquela quantidade. Mas eu sei que até aqui eu fico às vezes assim admirado. Eu e a apóstola ficamos admirados do que Deus está fazendo. Porque nós temos para ajudar, temos para dar. Independente do que o devorador levou. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu me converti, desde o dia que ela se converteu, ela é muito mais velha do que eu, né? Claro. Irmãos, espera aí, de crente, que eu estou dizendo. De crente. Ela tem mais de 50 anos de convertida. Se converteu, era uma menininha. Eu me converti tem 35 anos.
mas uma semente que foi plantada, e pela fidelidade, Deus deu a ela um príncipe. Pela semente que foi plantada, Deus me deu uma princesa, uma rainha. Né? Por quê? Por causa da fidelidade. Um exemplo é quando acreditamos em que algo, quando acreditamos em algo que nos disseram, é a semente da discórdia. Nós podemos alimentar, cultivar essas informações, podemos até mesmo espalhar essas informações para mais pessoas, que torna-se uma fofoca e acaba gerando injustiça, julgamentos. Surge assim então as sementes da discórdia lançadas por uns, cultivadas e alimentadas por outros, porque deu crédito, porque ouviu, porque aceitou. Quantas vezes acreditamos em quem nos traz uma informação sobre alguém? Às vezes a informação até pode ser boa, mas também ruim, e só depois nós percebemos que não era nada daquilo que a pessoa falou, que era errado. Eu, por exemplo, quando eu tomei esse prejuízo que eu falei aqui, me indicaram a pessoa como uma boa pessoa. A pessoa tinha feito um bom negócio e alcançou um bom resultado, e a pessoa foi apresentada a mim como uma boa pessoa, uma pessoa de confiança, e eu me dei mal. Não era nada daquilo que me disseram. Mas quantas vezes também falam mal de uma pessoa? Quantas vezes já chegaram para mim e disseram assim: apóstolo, poxa, eu não acreditava que o senhor fosse assim. Me disseram que o senhor era aquele cara duro, sério, né? Alguns até pegaram um pouquinho mais pesado, né? Grosso. E eu estou vendo que não é nada disso. Eu digo, as pessoas confundem falar a verdade, né? Corrigir com grosseria, porque não aceitam, são pessoas doentes, não aceitam correção, foram mal criadas, não se submetem ao regime paternal, e aí também não aceitam liderança, encontram dificuldades em se submeter. É uma semente que está sendo plantada, queridos, e ela vai brotar. Lá na frente ela vai brotar. Eu já colhi tanta coisa ruim por causa de algumas sementes que eu plantei lá atrás, queridos. Por isso que eu falo aqui com autoridade, falo para você: olha, segue o que eu estou te falando, porque eu dizia sempre e digo isso para os meus filhos. Meu filho, pai, o senhor, só porque o senhor passou, o senhor, meu filho, eu estou te falando porque eu vivi a sua idade, eu vivi um tempo assim, e hoje está muito pior. Meu filho, eu não quero que você sofra, por isso eu falo com você, irmãos, eu não quero que você sofra como eu já vi muitos sofrerem. Por isso eu falo com você: sigam os princípios que eu estou te orientando, para que você seja uma pessoa abençoada. Eu desafio a dizer aqui que algum dia eu aconselhei alguém, ensinei alguém, que esse alguém se deu mal, se prejudicou. Eu desafio a mim me dizer que eu quero corrigir onde foi que eu errei, porque eu corrijo com o princípio da palavra de Deus. Eu oriento com o princípio da palavra de Deus. A árvore que cresce da semente da discórdia costuma ter raízes profundas e prejudicam outras formas de vida à sua volta. Suas flores são tóxicas, seus frutos são indigeríveis. Suas raízes se espalham e são capazes de destruir muitas estruturas, especialmente as emocionais. Quando percebemos
ela já está firme e forte e já fez a sua destruição. Porque nós deixamos a semente da discórdia tomar lugar na nossa vida. E quero te dizer mais, hein? Arrancar essa semente da nossa vida é muito difícil, queridos. Exige muito esforço, exige muita coragem, exige muita força, exige muita disciplina, muita determinação. Quando você aceita uma semente da discórdia e deixa ela fundamentar suas raízes na sua vida, ela faz um buraco e é difícil de ser arrancado, é difícil de preencher o buraco. Não existe cal, não existe pá, não existe caminhão que possa trazer para resolver. Só o Espírito de Deus é que pode fazer a obra. Ele pode mudar. Escolher a semente que vou plantar é de responsabilidade minha. Podemos escolher 2 tipos de semente para plantar. Falei já, as boas e as ruins. Deus nos deu o livre-arbítrio para plantarmos aquilo que desejamos. Assim como ele fez com Josué, quando adentrou a terra prometida, Josué reuniu o povo e disse: olha, vocês têm que escolher hoje a quem vocês querem servir. Se ao Deus dos vossos pais que serviram a tantos deuses, ou se ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu e a minha casa já escolhemos. Nós serviremos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora a escolha é nossa. A escolha é você que escolhe, querido. O que você quer plantar? Qual semente? As sementes boas, elas são mansidão, misericórdia, amor ao próximo, obediência, compaixão. Quem escolhe essas sementes, escolhe semear no Espírito. E este terá a garantia de colher bons frutos, como diz lá no Salmo 126, no versículo 6, diz que aquele que sai chorando, virando a terra, arando a terra, doendo, machucando, levando a semente para plantar, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, por causa do resultado, por causa da sua colheita, porque a colheita será maravilhosa. Se eu tivesse tempo, por que eu não consigo pregar uma mensagem que Deus me dá, hein? A gente vai preparando e vem tanta coisa, pesquisa um texto. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu preparei mais 2. Vai nascendo argumentos, vai nascendo esse assunto aqui, o que quer dizer? Vai lá, pesquisa aqui, pega a enciclopédia, vai na internet, pesquisa lá o que significa aquela palavra. Já preparei uma mensagem sobre Eclesiastes, sobre o tempo de plantar também, olha só, de plantar também. Eu estava vendo sobre plantar e fui lá, já é uma outra mensagem. Estava dizendo para a apóstola, eu digo, meu Deus, é tanta coisa que vem à mente, que se eu tivesse aquela agilidade, né, daria até para escrever livros na digitação. Se eu gostasse de escrever, eu homenzinho preguiçoso para escrever, me desculpa, queridos, é um pecado que eu tenho, viu? Não gosto muito de escrever, mas escrevo quando necessário. Claro que não tenho uma caligrafia bonita igual a da apóstola, né? Mas eu escrevo, dá para ler. Amém? Amém o quê? Você nunca leu já? Regar ou cuidar, está lá dentro da característica que o apóstolo Paulo escreveu. Regar ou cuidar é preciso fazer com fé,
É preciso fazer com esperança. Eu vou fazer independente da terra. Eu tenho a semente. Ele me deu a semente. Eu vou plantar. E por causa da esperança, eu sei que eu vou colher. Eu planto com fé e tenho fé para colher. Então eu vou colher. E a determinação é, independente das circunstâncias, eu vou cuidar, eu vou arar a terra, eu vou adubar a terra, eu vou molhar, eu vou regar a terra, para que verdadeiramente essa semente possa ter vida, e vida estruturada, vida firmada na rocha, que é Jesus. Essa semente não vingará se não for bem cuidada, ou seja, sem água e nutrientes. Uma semente plantada e bem regada certamente não crescerá. A que for bem cuidada e regada, essa sim crescerá e produzirá, como já foi dito aqui, muitos frutos, conforme Deus determina. É o que Deus fala na sua palavra. A nossa parte é plantar, cuidar, mas precisamos deixar Deus fazer a parte dele, porque muitas vezes nós estamos impedindo. Mas Deus é soberano, Ele vai deixar que eu impeça? Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, mas Deus é tão soberano que Ele não invade livre-arbítrio. O princípio dele não permite que ele invada a sua liberdade de escolher o que você quer fazer. Certamente depois que a semente ou a palavra de Deus foi semeada, ela será regada por alguém. Pode ser por mim, pode ser pelo pastor Renan, pode ser até por outra pessoa, como eu já falei aqui, mas pessoas que foram levantadas por Deus. O que importa é que Deus vai dar o crescimento. O que importa é que uma semente foi plantada e alguém dá continuidade, cuidando. Por que vamos impedir, queridos? Vamos ter que dar conta a Deus. Por isso, queridos, eu quero te dizer o seguinte: você quer ter um ano abençoado? Quer ter um ano vindouro abençoado? Amém? Coloque-se em pé. Tu és a minha realidade, és a minha realidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Eu disse a você que a majestade divina está presente neste lugar, através do Espírito Santo. E Ele está. E Ele está dizendo que essa é a sua oportunidade para vencer um ano que foi difícil. Mas é a sua oportunidade de abrir o seu coração e deixar a semente cair na terra do seu coração, tomando uma posição diante dele nesta noite. Não me importa quanto tempo você já viveu de crente, não interessa quanto tempo você conhece a Bíblia, a palavra. O que importa é que Deus te mandou uma palavra nesta noite. E eu estou te dizendo e desafio você a fazer prova de Deus, porque Ele te trouxe esta palavra. Antes de você sair para vir a este lugar, você tinha um propósito religioso. Eu vou à igreja porque eu preciso, eu sou cristão. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um propósito diferente no seu coração.
Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você dê liberdade a Ele para dar o crescimento à semente que Ele plantou no seu coração. Há uma semente fundamentada no seu coração. Deixe o seu orgulho de lado. Deixe a sua autossuficiência de lado. Abra o seu coração e deixa Deus dar o crescimento à semente que Ele plantou no seu coração. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade linda de podermos estar aqui nesta noite. E queridos, assim como o Senhor usou o apóstolo para transmitir essa palavra aos nossos corações, é importante que o nosso coração, essa terra fértil, esteja preparado. E eu tenho certeza que você foi abençoado. Quantos foram abençoados nessa noite? Leva consigo essa semente e cuide dela, cuide do seu coração, cuide dessa palavra sobre a sua mente, sobre a sua vida, porque ela vai produzir na vida de uns 30, na vida de outros 60 e na vida de outros 100. Depende do seu cuidado, da sua fé. Esta semente, ela vai frutificar. Amém, queridos? Nós queremos encerrar este culto agradecendo você, a sua família, por estar aqui, por se permitir. Queremos agradecer você que nos assiste pela web rádio. Que o Senhor te abençoe no seu lar. Queremos declarar uma semana de vitória sobre as nossas famílias e tomar posse, porque o nosso Deus vai fazer grandes coisas. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do teu Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até aquele grande dia em que Ele, o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Rei, Ele, Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso noivo, a Ele toda a honra, toda a glória, Ele que virá nos buscar para vivermos e celebrarmos com Ele as bodas do Cordeiro eternamente. Você que crê nesta palavra, diga amém e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.